mentira anula a fé. A mentira enfraquece a fé. Eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Vi algo diferente no semblante dele e vi que ali não era o lugar para ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo os sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembrar de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo os sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Vou pedir pra ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha o inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era o pecador e ele o
Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha o inferno a me esperar, ele tinha o paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estarás. A mentira é uma verdade pervertida. Ninguém deve crer numa mentira, mas somente na verdade. Especialmente se tratando do fator espiritual. O mundo vive debaixo da mentira religiosa. Infelizmente, isso é um fato incontestável que não deixa de nos abalar até. Porque tudo no mundo está baseado na mentira. Todas as religiões estão baseadas em mentiras. Isto quer dizer, em verdades pervertidas. A Bíblia é verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Mas o caminho tem sido pervertido, a verdade tem sido pervertida, por isso a vida tem sido pervertida. Tudo que perverte é mentira, é falso. São Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, verso 9, não mintais uns aos outros. Agora, como você pode crer numa mentira secular que surgiu 325 anos depois de Cristo? A mentira que a divindade é composta de 3 pessoas distintas. Afinal, isso está dentro do cálice da fornicação da grande meretriz, que tem se deitado com os reis da terra. E desde o concílio de Nicéia é que foi criada essa fornicária doutrina de 3 pessoas distintas. Não tem amparo bíblico. É verdade que Deus é uma trindade? Sim, perfeitamente. Mas quando se fala de 3 pessoas distintas, é uma mentira pervertendo uma verdade. Mas deve-se colocar em tempo que a expressão vida pervertida, palavra pervertida, caminho pervertido, verdade pervertido, não quer dizer que Jesus deixou de ser a verdade. Não quer dizer que a Bíblia deixa de ser a verdade. Não quer dizer que deixa de existir um caminho verdadeiro e uma vida abundante. Não. O mundo perverte essas coisas para si. As mulheres estão vivendo sob uma mentira, uma falsidade tão tremenda que, por fim, elas não sabem realmente nem o que significa olhar no espelho. A inveja tem tomado conta e, provocados pela inveja, imitações e tantas outras coisas, isso tem obstruído a fé. A fé que deveria ser o alvo principal. A fé perfeita. É na palavra perfeita. Existem muitas maneiras de crer. Portanto, temos várias fé. Fé de uma forma pervertida.
Nós nos tornamos um cristão e, uma vez cristãos, nós não deveríamos ter inveja. A inveja não quer dizer simplesmente, somente falta de capacidade para realizar. A inveja te leva a copiar de outros e fazer aquilo que você não é. A inveja leva as pessoas a se vestirem. A inveja leva à competição. Nós não podemos ter fé quando nós estamos tentando apresentar respeito e honra um ao outro. Veja, o profeta de Deus afirma isso. Com respeitos humanos, acepções de pessoas, isso não acrescenta a fé. Nós não podemos ter fé se atuamos de uma forma insegura, baseados em doutrinas que pervertem a verdade. Isto quer dizer, pervertem a verdade para aqueles que nelas creem. Nós temos que honrar a Deus. E só podemos honrá-lo através de uma fé correta. Não uma fé que nos leva a crer em coisas que não existem. Você espera encontrar no milênio 3 tronos, 3 senhores, 3 reis? Qualquer um que tenha um fundamento bíblico compreende perfeitamente que isso nunca existirá. Porquanto concentra em Jesus Cristo toda a plenitude da divindade, sendo Ele próprio Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Ele afirma, eu e o Pai somos um. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse, manifestei o teu nome aos homens. Está escrito em São João, que o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Ele disse, há tanto tempo estou convosco, Felipe, e não me tendes visto, quem vê a mim, vê o Pai. Agora sim encontramos a verdadeira trindade. Pai, Deus sobre nós. Filho, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Então são 3 ofícios de um só Deus, que concentra em Jesus toda a plenitude da divindade, que Ele, por sua vez, passa a concentrar tudo o que Ele é em seu corpo místico, que é a sua igreja escolhida, que é a sua noiva, a sua esposa. Agora, isso não é mentira. Qualquer erudito, eu quero ver qual o PhD, qual o teólogo, que tem coragem de dizer que isto que acabei de afirmar não é verdade. É uma verdade, e é uma verdade que não pode ser pervertida. O que Ele é, nós seremos. Teremos corpos como o dele, com o poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Como Ele é, nós seremos. Portanto, nós temos que honrar a Deus através de uma fé correta. Jó estava na lepra, estado terrível, exalando mau cheiro. E a lepra, então, significava exclusivamente pecado. Seus amigos o acusavam de ser um pecador oculto, mas Deus nunca lhe computou pecado oculto. E no fim do livro de Jó, você vai encontrar uma coisa, que Jó é quem teve que orar pelos seus amigos que nunca ficaram leprosos. Isto porque, mesmo na lepra, mesmo no estado como nós estamos, nessa condição humana, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus,
mas pela misericórdia Ele nos fez crer no sacrifício do Calvário de uma maneira correta. Então, como Jó, Deus disse: Jó tem dito que é reto ao meu respeito. Isto quer dizer, Jó não tem pregado uma mentira, não perverteu a sua crença, a sua fé, mesmo estando na lepra. O seu segundo estado foi decepcionante. Levou a sua esposa a esconjurá-lo. Ela o excomungou de sua presença e ainda agiu como uma louca, dizendo: amaldiçoa a Deus e morre. Ele disse, com a fé perfeita: você deveria estar entre as loucas. Agora, veja como honrar a Deus. Você veja aí em Hebreus capítulo 11, que somente aqueles que aproximam de Deus, crendo que Ele existe, através dessa fé perfeita, é que pode ser galardoado por Ele. Porque na mesma carta, no mesmo capítulo, está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A única maneira de honrar a Deus é através de uma fé correta. Você chega a Jesus Cristo através do Espírito Santo. Você chega a Deus através de Jesus Cristo pelo sangue. Mas isso é confusão? Não, perfeitamente não. Claro que não. Isso é a luz no entardecer. São 3 ofícios. Como Pai Ele é Rei, como Filho Ele é sacerdote, como Espírito Santo Ele é profeta, Ele ilumina, Ele é o Espírito de verdade. Ele disse que esse Espírito de verdade estaria neles. Ele falou: vou e venho para vós. E Ele veio no dia de Pentecostes e tem estado em sua igreja em todas as eras, até mesmo dentro das arenas, nas cadeias, nas prisões, nos martírios, e agora na era mais astuta, enganosa, mentirosa. A balança desse século é mentirosa. A balança fala da justiça. Isaías profetizou acerca dessa justiça. Mesa cheia de vômitos. Cabe a você raciocinar que tipo de fé você tem. Você diz: eu tenho fé em Deus. Tiago disse: você crê em Deus? Faz bem. Os demônios também creem. Eles também são crentes. Quando os sacerdotes, sumos sacerdotes, estavam dizendo que Jesus era Bezebu, era um falso, demônios diziam: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios não têm como saber que Jesus não era Deus, que Jesus não é Deus, mas os sacerdotes não sabem, os sábios entendidos não sabem ver Deus em Jesus Cristo. Agora, a questão de não mentir uns aos outros, evangelistas mentindo para as pessoas, pregando doutrinas falsas, mentirosas, simplesmente porque é uma mentira, ou mentiras seculares, porque vem vindo através dos séculos. A verdade foi sepultada, mas ela foi ressuscitada. Com Lutero, ele contestou a mentira a respeito da justificação pela fé. Ele sacudiu a batina e o Espírito Santo mostrou para ele na Bíblia que não era através da penitência nem da indulgência, mas ele disse: pela fé sois salvos, pela graça,
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele sustentou essa verdade. Parte, uma parte apenas. Logo veio John Wesley e disse, não é só justificação pela fé. Tem a santificação também, que nos traz os dons espirituais. Mas logo, tudo isso foi sendo pervertido, e para que tem servido os dons espirituais hoje? Carismáticos. Para comércio da cura divina, comércio do exorcismo, comércio religioso, mentira religiosa, demônios religiosos, os piores que existem. Não, você pensa assim, o pior homem é o que bebe, é o que rouba. Não, ele não é o pior. O pior é aquele que mata a alma, aquele que mente para os espíritos, aquele que engana as almas. Esse é o pior assassino que existe. Esse é o Caim, é o caimita, é a serpente. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta diz assim, você nunca deve dizer, eu amo você, a menos que você tenha essa intenção, a menos que isso seja verdade, a menos que você ame a alma, a menos que você ame de verdade, senão você não passará de um hipócrita, você está com um eu te amo de novela apenas. Deus te abençoou, me abençoou, nos abençoou. Uma porção da verdade que não pode ser adulterada, não pode ser pervertida. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se Ele um dia libertou, ainda Ele liberta. Se um dia Ele curou, Ele ainda cura. Se um dia Ele salvou, Ele ainda salva. Ele perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você cantou ele à tarde.